Olá, queridos alunos! Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, animados para aprender muito? Espero que sim! Bom, na nossa aula de número 6, vamos aprender um pouco, revisar um pouco sobre os tipos de narrador aí na nossa produção textual e também quando estivermos lendo, os textos narrativos. Então aí, quais são aí os narradores possíveis na minha história? Aprender sobre os tipos de narradores é relevante porque você vai utilizar aí na sua produção textual, quando você estiver produzindo, elaborando a sua narração, que pode ser um conto, uma fábula, E aí você tem que conhecer esses detalhes para melhorar aí a sua produção textual e, consequentemente, a comunicação. Além disso, também vai ajudar você sempre na interpretação textual. Então, assim como todos os outros conteúdos, essa aula de hoje é muito relevante para a gente. Então, vamos lá revisar. Então, pessoal, eu trouxe aqui a primeira narrativa para a gente ler juntos, tá certo? Trata-se de uma fábula. Então, tem por título A Cigarra e as Formigas, uma fábula bastante conhecida, não é? Então, diz assim: num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, moral, os preguiçosos aí colhem o que merecem. Ou seja, não colhem, Se não planta, se não faz ali, não vai ter a recompensa. E essa história ela é bastante conhecida, é uma fábula aí de Esopo, uma narrativa. Então, aí a gente pode pensar um pouquinho aqui para compreender esse texto. Quem está contando a história? Quem está narrando essa história? Então, quem conta a história é um narrador observador, aquele que não participa da narração. Então, se eu for produzir meu texto contando algo que aconteceu, mas que eu não fiz parte, eu vou ser um narrador observador. Apenas vou relatar todos os acontecimentos, mas não vou estar ali envolvido na história. Não vou ser personagem, não vou estar ali conhecendo algumas coisas, e sim relatando de fora a minha opinião, a minha versão da história. No caso, a minha visão da história. De repente, aparece uma cigarra, Tá em aspas, indicando aí a fala do narrador. Então, ele fala, de repente aparece uma cigarra. Respondeu a cigarra, Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Então, em momento nenhum, ele está ali participando da história, se narrando os acontecimentos. E quem são os personagens dessa fábula tão conhecida? Justamente, apenas aí a cigarra e as formigas. E quando aconteceram os fatos da história? Num belo dia de inverno, Como a gente sabe, uma das características aí do texto narrativo é também aí esse espaço, o espaço onde acontece a narração, a história. Também os personagens, quem faz parte. E agora a gente conhecendo um pouco aí sobre o tipo de narrador. Então, o narrador observador, que foi esse primeiro narrador que nós identificamos na fábula A Cigarra e as Formigas, ele conhece toda a história, ou seja, ele está por dentro de todos os acontecimentos. Porém, ele não participa da história, ele não é o personagem. Esse tipo de narrador é imparcial, ou seja,
Ele não emite opinião durante os acontecimentos da narrativa. Ele apenas explica os acontecimentos, ou melhor, narra, conta o que aconteceu sem estar envolvido ali. Então, o foco narrativo, ele é na terceira pessoa do singular ou plural. Então, ele está sempre usando ele, né? Eles, ela, elas, sempre na terceira pessoa. E aí, agora, a gente vai sublinhar de verde as falas do narrador nesse texto. É o mesmo texto que nós já fizemos a leitura. E de vermelho, as falas dos personagens. Então, ó, temos aqui de verde a fala do narrador. Onde ele começa, né, com um capítulo aí, conversando com a gente, dizendo mais ou menos o que vai acontecer. Então, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para suas reservas de trigo, e depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados e, de repente, aparece uma cigarra. Então, tudo isso aí foi o narrador observador que nos contou, nos situando aí sobre essa história, né? No caso, a fábula, nos situando aí um pouco para que a gente se envolva. E aqui também a fala dele, ó. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Outra fala do narrador, ó, respondeu a cigarra. E também, ó, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, todas essas partes sublinhadas trata-se da fala do narrador observador. E o restante são as falas das personagens aí da nossa fábula, né, do nosso texto narrativo. Muito bem. E qual era, gente, o grande trabalho das formigas? Bom, secar os grãos de trigo que tinham ficado molhados depois de uma forte chuva. Então, assim, as formigas, elas não paravam de trabalhar o tempo todo, né? E a cigarra, né, o que foi que ela pediu para as formigas? Então, a cigarra pediu um pouco de comida para as formigas, pois estava com muita fome, né? Então, assim, ela não se preocupou com o futuro, ela não se preocupou em trabalhar ali para garantir, né, a sua alimentação depois. Ficou muito sossegada, muito despreparada ali, pensando só no presente, né? Então, é claro que a gente precisa realmente pensar no presente, mas também temos que ser sábios, preparando também aí o nosso futuro, né? Buscando o melhor para a gente. Então, aí a gente pode trazer também para a nossa realidade. Agora, a gente vai reescrever a frase, substituindo a parte destacada. Então, eu trouxe essa frase aqui. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. Então, essa parte destacada aí, ó. Coisa que era contra os princípios delas. A gente pode reescrever substituindo essa parte. E aí, a gente pode estar utilizando os sinônimos, né? Que são palavras ou expressões com sentido, significados semelhantes. Então, quando a gente fala coisa que era contra os princípios delas, a gente quer dizer o que é com isso? A gente pode substituir por qual outra expressão? Então, a gente pode substituir assim. As formigas pararam de trabalhar, mesmo não considerando isso certo. Tá? E aqui a gente conversou um pouquinho sobre essa primeira narrativa, né? Agora eu trouxe uma proposta de produção textual para vocês. Sabiam? Que vocês também podem produzir, vocês produzem já, né, textos diariamente. Quando a gente está conversando no dia a dia, trocando ideias ali com nossos amigos, com nossos colegas, com nossos familiares, estamos produzindo texto o tempo todo. Mas vocês também são escritores e podem aí estar escrevendo os textos escritos. Então eu trouxe aqui uma proposta de produção textual. O título é Os Preguiçosos Colhem o que Merecem, tá? Então, a partir da moral da fábula que a gente acabou de ler, de buscar ali algum sentido, de relacionar com a nossa vivência, de interpretar alguns pontos, a partir dessa fábula, A Cigarra e a Formiga, produz um texto com o mesmo título. No caso, o mesmo título da moral, Os Preguiçosos Colhem o que Merecem. E o leitor do seu texto será alguém de sua família escolhido por você. Porque é muito massa, né? Muito gratificante quando a gente escreve sabendo que uma pessoa vai ler.
que o meu texto não vai estar guardadinho ali na gaveta. Então, você vai escolher uma pessoa da sua família, vai produzir o seu texto e essa pessoa vai ser o seu leitor, tá bom? Então, você escolhe o gênero textual. Então, pode ser um poema, um conto, pode ser outra fábula, pode ser uma carta ou até mesmo uma crônica. Vocês podem ficar à vontade. Lembrando que tem que ser um texto narrativo, vai ser um tipo de texto narrativo, mas o gênero textual, né? Ou seja, esse texto em funcionamento no dia a dia você pode escolher um poema, um conto, contanto que seja aí tratando sobre essa moral da fábula que nós vimos, tá? Tratando desse tema aí, tá bom? Então, depois eu vou querer dar uma olhadinha nesse texto, hein? Caprichem. Vamos agora para a segunda narrativa, apenas um trechinho desse livro. Esse livro aqui, ó, mais adiante eu vou falar o título dele, tudo direitinho. Ele foi escrito por um colega meu, que estudou uma disciplina lá no mestrado. E aí ele teve o seu texto selecionado e ele publicou esse livro e foi entregue para os alunos lá do Ceará, um projeto bastante interessante. Então, o trechinho do livro dele diz assim: Conto de Fadas deu um sorrisinho sem graça, mas não soube responder. Era uma vez ficou desolado, não acreditava que ficaria para sempre ali, apenas enfeitando prateleira. Conto de Fadas aí é o nome do livro, né? E era uma vez também. E esse narrador, ele é onisciente, por quê? A gente percebe que ele não está participando ali da história, mas ele consegue se envolver com as emoções das personagens. Quando ele fala ali, ó, deu um sorrisinho sem graça, ou ficou desolado, né? Ficou triste, ele passa a perceber um pouco das emoções dessas personagens. Então aí ele é um narrador onisciente, ele não está apenas observando, mas ele está de certa forma ali entrando nas emoções das personagens. O livro que eu falei, que eu li o trechinho que eu disse a vocês, que era do meu amigo, do meu colega, né? É de Felipe Chaves, a ilustradora é Elane Oliveira e ele faz parte da coleção Paique, Prosa e Poesia, lá do estado do Ceará. Um projeto maravilhoso, onde as crianças recebem esses livros. E aí ele teve esse livro selecionado, ó. Era uma vez o livro. Esse livro, minha gente, está disponível na internet, em PDF, ó. Vocês podem procurar nesse site aqui, nesse link. E não só esse livro, mas tem vários outros livros muito interessantes. Eu já li alguns, gostei muito de outras pessoas, de outras escritoras e escritores lá do Ceará. Por exemplo, tem aqui, ó, livro da história, O Dragão do Mar, A Borboleta, que aqui não está muito miudinho, não dá para ver não. Mas tem um que fala também do cantor Belchior, que eu li, fala um pouco da biografia dele, né? E assim, muitos temas interessantes. Então assim, às vezes a gente fala, eita, não tem um livro para ler. Ou na minha escola não tem biblioteca, eu não tenho acesso ao livro que eu queria. Mas a tecnologia, né? As redes aí nos fornece muitas maneiras também de a gente estar em contato aí com o texto literário. Então fica aí, minha gente, a sugestão para vocês. Espero que vocês possam ler esse livro, conhecer essa história maravilhosa e que gostem, né? Podem aí dar suas opiniões a respeito desse livro e que possam também ler outros livros disponíveis aí nesse site, tá bom? Então vamos falar um pouquinho desse narrador onisciente. O narrador onisciente, ele conhece tudo que se passa na história, inclusive os pensamentos, sentimentos e outros aspectos subjetivos dos personagens. Este tipo de narrador, ele não é um dos personagens, hein? Você pode pensar, ele conhece tanto da emoção das personagens, e como é que ele sabe? Será que ele não é uma das personagens? Não, é porque é literatura, né? E na literatura a gente pode, sim, entrar dentro dos pensamentos, dos sentimentos e conhecer, estar ali narrando também os pensamentos. E aí temos o narrador onisciente, onde ele não apenas observa, mas ele também conhece ali coisas da subjetividade das personagens. Então o foco narrativo também é em terceira pessoa, do singular ao plural, ó. Ele, eles, ela, elas, porque ele não está falando de si, está falando do outro.
E às vezes a narração pode acontecer em primeira pessoa, né? Já que o narrador está tão próximo das personagens. Às vezes, mas não é também muito comum. Porque para ser em primeira pessoa, realmente tem que ser aí um narrador personagem, tá bom? Que aí a gente vai ver agora esse exemplo da terceira narrativa, que tem por título A Partida. Então vamos lá. Acordei pela madrugada. A princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Parti sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Então aqui a gente percebe que o narrador, ele narra todos aqueles acontecimentos, mas ele também é personagem, ele está narrando algo que aconteceu com ele próprio. Por isso ele é o narrador personagem, tá bom? E esse narrador, ele participa de toda a história ativamente. Ele é um dos personagens, né? Nesse caso, ele é o próprio personagem, que só tem um, e narra os acontecimentos em primeira pessoa. Então, ele fala o que aconteceu com ele. Continue agora identificando o tipo de narrador. Trouxe mais um texto aqui, texto 1. É uma lenda, tá? Eu gosto muito dessa lenda, que é Potira, né? As Lágrimas Eternas. E diz assim: a linda e meiga Potira amava o jovem e valente chefe da tribo, o guerreiro Itajibá, o braço de pedra. Ambos encontravam-se frequentemente nas areias brancas do rio, onde permaneciam durante horas, admirando a natureza e trocando juras de amor enquanto aguardava o casamento. Certo dia veio a guerra. A tribo foi atacada por inimigos, partindo Itajibá para a luta. Ansiosa, Potira esperava sua volta, caminhando às margens do rio. Muito tempo depois, os guerreiros regressaram, informando a jovem que o chefe guerreiro havia morrido. Inconsolável, Potira voltava todos os dias à praia a chorar sua grande perda. Sensibilizado com sua dor, Tupã, o deus do bem, transformou suas lágrimas em diamantes. E dessa maneira, as águas levavam as preciosas pedrinhas até a sepultura do guerreiro como prova de seu amor. Então temos aí esse texto, né, uma lenda, falando aí um pouco da história de Potira. Então você vai analisar aí. Esse narrador, esse tipo de narrador aí, dessa lenda de Potira, será que é o narrador observador, o onisciente ou o personagem? Vou deixar para vocês refletirem aí, tá bom? Temos também o texto 2, a ratinha. É um conto popular recontado aqui. Então vamos lá. Eu era uma ratinha que morava junto com a minha família, numa casa de ratos construída no meio de um campo de trigo. Eu tinha o sonho de percorrer o mundo e a mania de meter o focinho pontudo em todo lugar. Um dia eu achei uma avelã. Era uma avelã enorme e bonita. Eu quis pegá-la, mas a avelã foi rolando campo abaixo, passou por cima das folhas secas e sumiu ao pé de uma árvore enorme. Eu saí correndo atrás e enfiei o focinho no buraco entre as raízes da árvore. E aí, esse está bem fácil, hein? Já dá para identificar o narrador desse texto 2? Então, a gente vai continuar refletindo aqui. O texto 1 que a gente leu, que é a lenda falando de Potira, e o texto 2, que é falando do conto, né? Um conto popular recontado aí, que fala um pouquinho da ratinha. Então, aí você pode refletir aí, ó. Por que Potira e Itajibá se separaram? Né? Lembrando que essa aula da TV ela também fica gravada no YouTube, onde você pode estar sempre retornando e revisando os conteúdos. Então, vou deixar para vocês responderem esse texto, tá? Refletir um pouquinho sobre esses dois textos. Então, de acordo com a nossa lenda, por que foi que Potira e Itajibá se separaram? E o que a Índia fazia enquanto esperava a volta do guerreiro? No trecho, a linda e meiga Potira amava o jovem e valente
Aliás, o jovem e valente chefe da tribo, o guerreiro Itajibá, o braço de pedra. Então, a palavra jovem se refere a quem? E a expressão chefe guerreiro? Na frase, Tupã, o deus do bem, transformou suas lágrimas em diamantes. De quem são as lágrimas? Quando ele fala, transformou suas lágrimas. E de que outra forma podemos dizer suas lágrimas? Porque quando a gente fala suas lágrimas, pode ter uma ambiguidade aí, né? Por isso essa questão. Quando eu digo suas lágrimas, pode ser as suas, de fato, ou as dele, da pessoa que eu estou me referindo. Você percebeu pela leitura e compreensão que teve do texto que a palavra sua se refere às lágrimas de Potira? Relê agora no último parágrafo do texto a palavra seu. Seu amor se refere ao amor de Potira ou ao de Itajibá? Então a gente percebe que essas questões ela também pedem releitura. Às vezes eu não compreendo um texto na primeira leitura, então o que é que eu faço? Sempre vou retornar ao texto, posso ler mais de uma vez, né? 1, 2, 3 vezes, até compreender aquele texto, poder refletir um pouco sobre ele. Já no texto 2 do conto, com quem a ratinha morava? Onde ela morava? Qual era o sonho da ratinha? E por que ela não conseguiu pegar a avelã? Então, assim, uma das maneiras também de que a gente possa compreender e criar significados aí num texto, né? Sobretudo um texto literário, é a gente fazer perguntas a esses textos, né? Essa estratégia de leitura é bastante interessante. Eu posso estar fazendo perguntas ao texto que li e ali eu vou respondendo, vou criando significados, vou lembrando de outros textos, né? Vou lembrando de situações do dia a dia e vou construindo ali todo aquele significado que o texto literário permite. Assim, finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!